Fala, turma do carro, tudo beleza? Quando zero, esse carro não foi um sucesso. Ele sempre vendeu relativamente bem, em parte por conta da sua confiabilidade mecânica, mas principalmente por causa do seu design controverso, ele nunca conseguiu uma posição de destaque no segmento. Bom, dá para entender, já que ele foi lançado quase que ao mesmo tempo que o então novidade HB20, muito mais harmônico, por assim dizer. E neste vídeo vou tentar mostrar para vocês que apesar de tudo, este pode ser um dos melhores sedãs compactos disponíveis em nosso mercado. Lógico, ele está bem longe de ser um carro perfeito. E vamos falar aqui dos seus pontos fracos também. Na verdade, vamos falar de tudo sobre esse carro. Fica ligado que é muito conteúdo bacana. Esse carrinho esconde algumas qualidades por baixo deste design pouco convencional. E antes de iniciar, nossos recados para os inscritos. Ah, mas eu não sou inscrito. Se esse for o seu caso, não perde tempo, já se inscreve no canal, aproveita e aciona o sininho porque toda semana tem review novo e tá um melhor que o outro. Dica de amigo, você não vai querer perder. Vai lá que eu te espero. Ah, outra coisa, precisamos aqui agradecer o inscrito Márcio, que nos emprestou este belíssimo exemplar para que pudéssemos fazer este review. Márcio, muito obrigado. O Toyota Etios é um projeto que foi desenvolvido pela filial indiana para mercados emergentes, ou seja, Brasil, México, Turquia ou a própria Índia. E o que esses países têm em comum? Além do fato de que todos estes países caracterizam-se, economicamente falando, pelo seu custo salarial baixo e uma alta qualidade da sua manufatura, que via de regra é exportada para os Estados Unidos, Japão e Europa, outro ponto em comum nesses países é a predileção por carros baratos, que atendam toda a família e que consigam suportar o dia a dia dos seus proprietários sem reclamar. E é aqui que esse carro brilha. Ele possui todos os requisitos para atender a este público. Bora conferir! E iniciando a avaliação da parte externa, falemos de sua dianteira. Esta unidade antecede o facelift de meia-vida que foi apresentado no modelo no início de 2017. Mas tirando um ou outro detalhe, este é o mesmo carro que foi vendido desde a primeira unidade lá em 2012, quando ele foi lançado, até sua última unidade vendida aqui no Brasil, já que embora ele continue sendo fabricado para atender outros mercados, não é mais comercializado em solo nacional. Seu farol de parábola simples precede muito do que será visto nesse carro. Ele é de fato bem simplificado. Não tem DRL, dupla parábola nem nada disso, mas seu funcionamento é ok, consegue iluminar bem. Nesta unidade não temos farol de neblina, disponível apenas nas versões mais caras. Então o único item que temos aqui para disputar a atenção com os faróis é a grade, que aqui é cromada. O capô é uma peça lisa, sem grandes vincos. Isso ajuda a transmitir uma imagem de simplicidade. Não podemos esquecer do limpador de para-brisas, que tem uma haste apenas. Se isso foi feito por questão de corte de custos, não sei. Acredito que não, pois o custo de reposição de uma palheta dessas por conta do seu tamanho pode ser similar ao valor do par em outros veículos da categoria, como o Prisma ou o Siena, por exemplo. Mas devo dizer, e tem até um vídeo no canal demonstrando seu funcionamento, e posso garantir que me surpreendeu. Ele abrange uma área excelente. Indo para a lateral, como tem acontecido com uma certa frequência ultimamente aqui no canal, temos uma silhueta de sedã. Os 3 volumes estão muito bem definidos. Motor, habitáculo e porta-malas são espaços muito bem divididos. As rodas que aqui nessa versão são de aço com calotas estão calçadas em pneus nas medidas 175/65 aro 14. São pneus relativamente estreitos, mas aqui eles dão conta de tracionar e frear o carrinho com destreza. E por falar em freios, aqui temos a manjada receita de discos ventilados na dianteira e tambor nas rodas traseiras. Lembrando que este é um carro que tem como objetivo ser um carro de entrada. Sendo assim, atende. Na suspensão, também não temos nenhuma surpresa. Elas são independentes na dianteira, do tipo MacPherson, e eixo de torção na traseira. É o feijão com arroz que funciona. Os retrovisores são pintados na cor da carroceria, assim como as maçanetas. Mas os repetidores de seta foram parar no paralamas. A linha de cintura é mediana, garantindo vidros de bom tamanho, que contribuem para a visibilidade do modelo. Aqui, assim como na dianteira, temos peças praticamente retas, sem muitas curvas ou vincos. Outro detalhe aqui da lateral é seu trilho. Normalmente temos uma peça plástica aqui, não é o caso deste modelo. Na traseira, o destaque fica por conta das lanternas de tamanho avantajado. Aqui não temos luzes em LED ou qualquer outro detalhe que remete a algum requinte.
Mas lembre-se, esta é a versão básica de um carro de entrada, então podemos dizer que tudo bem. O que não é legal é eles tentarem economizar com uma lâmpada de ré. Meu, quanto custa uma lâmpada mais um soquete, hein? Originalmente, o carro não contava, ao menos nessa versão, com sensores ou câmeras de ré, o que foi resolvido pelo proprietário instalando estes acessórios. Mas vamos falar agora de um dos grandes trunfos deste modelo, seu porta-malas. E aqui temos um acabamento muito bom, tudo forrado, até aqui na base onde as malas encostam. É tudo acarpetado. Como vocês podem ver, ele tira num canto e coloca no outro, né? E quanto ao espaço, aí é que tá. São 562 litros, um dos maiores da categoria. Só perde para o Cobalt por 1 litro apenas. E mesmo este carro, contando com um cilindro de GNV, ainda sobra um bom espaço. Temos forração parcial na tampa e o único pênalti fica por conta das alças do tipo pescoço de ganso. Acabei não filmando, mas o step é uma roda igual às outras, tá? Sobre suas dimensões, eis o que temos. O carro mede 4,26 m de comprimento, já sua distância entre eixos é de 2,55 m. Sua altura é de 1,51 m e sua largura é de 1,69 m. Em relação ao hatch, ele foi alongado em 38 cm e seu entre-eixos é 9 cm maior. Isso faz muita diferença no espaço interno, e é o que vamos ver agora. E vamos iniciar a avaliação interna falando dos bancos dianteiros. Temos ajuste de altura para o motorista, a forração nesta unidade é em couro, mas ela foi instalada pelo proprietário, bem como o volante. Originalmente, nesta versão, os bancos são em tecido, semelhante ao que vimos no review do Etios Hatch aqui no canal. A posição de dirigir é muito boa, todos os comandos estão bem posicionados e os bancos são firmes na medida. Não são macios em demasia nem chegam a ser desconfortáveis. O painel é controverso, já que o painel de instrumentos fica posicionado no centro. Já falaremos dele. Sobre o painel em si, plástico duro para todo lado. Temos texturas em algumas partes e muito black piano, o que acaba ajudando na aparência geral, que acaba sendo muito boa, inclusive. O console central conta com alguns poucos porta-objetos, além do freio de mão do tipo convencional. Indo mais para frente, temos a alavanca de câmbio, também herdada do Corolla. Indo ainda mais para frente, temos dois porta-copos e um porta-objetos. Um pouco acima, uma tomada 12 volts e subindo um pouco mais, chegamos aos comandos do ar-condicionado, que aqui é manual e de uma zona somente, mas dão conta de gelar todo o interior sem problemas. A central multimídia não é original do veículo, então pularemos este item. Voltando ao painel de instrumentos, temos aqui um painel muito interessante. São duas telas de LCD, uma com informações de velocidade, mostrador de combustível e odômetro, e outra que pode ser configurada para mostrar o contagiros ou algumas informações do computador de bordo. O painel em si é bem legal. O que é um pouco estranho é sua posição central. Num primeiro momento, quando você entra no carro e não vê nada atrás do volante, é esquisito, mas depois de alguns quilômetros você acaba se acostumando e arrisco dizer que provavelmente você passará a gostar deste painel. Inclusive, aqui um detalhe interessante. É aqui que fica a caixa de fusíveis desse carro. Você levanta a tampa do painel e tem acesso aos fusíveis, numa posição pouco cômoda para efetuar a troca por conta do para-brisas. Essa é uma solução no mínimo curiosa, né? O volante também é bem simples, não possuindo controle de som ou qualquer outra coisa. O único luxo aqui é a coluna de direção que conta com ajuste de altura. O retrovisor interno é do tipo convencional, o que era esperado. Temos uma luz de leitura única aqui no centro e espelhos nos quebra-sóis do motorista e passageiro, porém sem iluminação em nenhum deles. Simplicidade é a palavra de ordem aqui. As portas dianteiras são em plástico duro, mas de novo temos plásticos em texturas diferentes, o que melhora um pouco o aspecto geral. Também ajuda a maçaneta cromada, embora uma capa para os parafusos aqui seria bem-vinda. Mas ok, temos um pouco de couro onde o braço encosta e os 4 vidros são elétricos, embora só o do motorista seja um toque. Também são elétricos os retrovisores, mas seus comandos não estão nas portas, e sim ao lado da coluna de direção. Também estão aqui os controles da trava elétrica e um útil porta-objetos. Aqui um ponto positivo para a Toyota. Mesmo nas versões mais simples, não existe Etios com vidro à manivela. Muito bom! Um pouco abaixo temos uma alavanca que parece um afogador. Na verdade, é a alavanca de abertura do capô. E aqui outro detalhe. Quando você puxa essa alavanca, parece que o painel vai vir junto. Agora, indo para o banco de trás, vejamos o que temos aqui. E para começar, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos. Sobre o espaço, eis o que temos.
Eu com 1,77 de altura e o banco do motorista regulado para eu dirigir, me sobra de 1 a 2 dedos para encostar a cabeça no teto, o que é padrão se tratando de sedãs, e nas pernas me sobram uns 8 dedos para que eu encoste o joelho no banco do motorista. E é aqui que a gente vê a diferença para o hatch. Nele, tanto o porta-malas quanto o espaço aqui atrás é bem reduzido. Sobre este aspecto, se você precisa de espaço, o sedã me parece um melhor negócio, já que em todo o resto eles são exatamente iguais. Outra coisa que favorece o espaço interno é seu túnel central praticamente inexistente, o que contribui para a sensação de espaço. No teto, alças PQP para todos os passageiros. Isso é legal, pois algumas marcas estão cortando este item de carros mais caros. As portas traseiras reproduzem o padrão das portas da frente. Muito plástico, um pouco de couro, maçanetas cromadas e isso é tudo. Agora, falemos de outro ponto forte deste carro, seu motor. E aqui estamos falando de um 1.5 denominado pela Toyota como 2NR-FBE. Este é o mesmo propulsor que equipa o Yaris, mas diferente do Yaris, aqui não temos um CVT, e sim o mesmo câmbio automático de 4 marchas que equipou o Corolla por muitos anos, o Aisin U442Z. E se por um lado estamos falando de um câmbio com somente 4 marchas, defasado em relação ao mercado, estamos aqui falando também de um dos câmbios mais confiáveis já fabricados até hoje. Em termos de resistência, este câmbio é quase indestrutível. E esse conjunto, somado ao baixo peso do modelo, já que o Etios Sedan pesa apenas 965 kg, são suficientes para entregar ao modelo números modestos, mas mais que suficientes para dar conta deste sedã compacto. Estamos falando de 107 cavalos quando abastecido com etanol e 102 quando abastecido com gasolina, números da média do segmento. Já seu torque é de 14,7 kgfm no etanol e na gasolina temos 14,3 kgfm de torque, também na média do segmento. Mas como ele é um carro leve, parece que é mais. Com isso, o carro consegue fazer seu 0 a 100 em bons 11,3 segundos e alcançar a velocidade final de 186 km/h. Podemos dizer que, em parte, isso se deve ao seu baixo peso, mas não podemos tirar o mérito do conjunto motor e câmbio, que trabalham aqui de maneira exemplar. Tudo isso nos leva a um consumo urbano na casa dos 8,4 km por litro quando abastecido com etanol e 12,2 km por litro quando o combustível no tanque for gasolina. Em trajetos rodoviários, seu consumo passa a ser de 10,4 km por litro no etanol e 14,9 na gasolina. Analisando os números, sua média é ligeiramente melhor que a do hatch 1.3 manual, que testamos aqui no canal também, e tudo isso andando melhor. Lembrando que essas são as médias divulgadas pela montadora. Se você entrar no fórum do Clube do Etios, vai ver lá donos falando que conseguem fazer até 20 km por litro na estrada. Em condições bem específicas, pode até ser que seja verdade. Bom, chegou a hora de dar um rolê nessa viatura para ver se ela é tudo isso mesmo. E o pior de tudo, ele é. Lógico, estou comparando com carros na sua categoria, que é de sedã compacto de entrada. Tendo isso em mente, ele não decepciona. A suspensão absorve bem as irregularidades do piso, seu isolamento acústico consegue manter boa parte do barulho para fora do carro, os bancos entregam certo conforto e o espaço interno, assim como o porta-malas, são realmente um diferencial para o modelo. A direção elétrica é leve na medida em manobras e tem o peso certo andando em velocidades maiores. No geral, é um carro japonês, então ele não vai te empolgar, mas com certeza não vai te decepcionar. Sobre seus problemas crônicos, não temos muitos, mas o mais comum de ocorrer é a bomba d'água, mas este problema em tese foi resolvido pela Toyota a partir dos carros fabricados de 2017 em diante. Se você for pegar uma unidade mais antiga, fique atento. Outro ponto que requer atenção são as presilhas que prendem os para-choques. É uma questão mais estética, mas incomoda, já que elas são muito frágeis. Fora isso, esse é um carro praticamente indestrutível. Mecanicamente falando, esse carro precisa de muita negligência para que você consiga quebrar ele. Ele é um dos carros mais confiáveis do mercado na sua faixa de preço. Agora, se ele vale a pena? Bom, ele é simples. E foi feito para ser assim. Prova disso é que ele acaba não tendo alguns itens que seriam normais na maioria dos carros, como a trava elétrica que não tranca o veículo quando ele começa a andar, ou os faróis que não desligam quando retiramos a chave do contato. Mas em contrapartida, ele tem predicados para te conquistar, como por exemplo seu painel ultramoderno para a categoria ou seu gigantesco porta-malas.
um dos maiores entre os sedãs compactos, inclusive maior que o do Corolla. Seu rodar é firme na medida. Claro, ele não é tão elegante quanto seu irmão maior, o Yaris, mas eles dividem o mesmo motor e o Etios é mais barato. Desta maneira, ele acaba sendo um excelente custo-benefício. A conclusão que chegamos é que se você quer um carro mais completo e bem acabado, talvez seja melhor buscar outros modelos. Agora, se você busca um carro sem muito luxo, mas que não vai te dar dor de cabeça nenhuma, sim, este é o seu carro. É só lembrar do taxista que andou mais de 1 milhão de quilômetros com o Etios. Não precisa falar mais nada, né? Turma, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do conteúdo, dá joinha, comenta aqui embaixo com sugestões ou dúvidas, compartilha esse e outros vídeos do canal com seus amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue no Instagram, que lá eu posto outros conteúdos, e aciona o sininho para ser avisado sempre que tiver outro vídeo. Toda semana tem novidade e você não vai querer ficar de fora. Dá essa moral pra gente que vai nos ajudar bastante. Falou, turma! Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!